Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira que estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles e aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunto aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou.
de Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã, cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentaste contra esse homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o, vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se
Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que está escrito? O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Ali estava uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-na numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho,
e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E uma outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diz dos fatos és pronomes. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui na Catedral, também as pessoas que estão aí no Salão dos Pontificais, porque tivemos o cuidado de preparar mais lugares, de forma que um número maior de pessoas pudesse participar, sempre respeitando as normas sanitárias que estão em vigência. Mas eu quero cumprimentar de forma muito especial as pessoas que nos acompanham de suas casas, pelos nossos meios de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação, pelas redes sociais, porque nós multiplicamos em muito a possibilidade das pessoas acompanharem a celebração de hoje, através destes nossos meios de comunicação. Hoje à tarde já tivemos 3 horas, o Sermão das 7 Palavras, feito de uma forma muito competente e piedosa pelo nosso querido cônego Roberto. Todo mundo ouviu o coral Santa Cecília, mas não pôde ver, porque pelas circunstâncias nós tivemos que apresentar a gravação das músicas que já há tanto tempo o coral brinda
a realização do sermão com a sua presença, mas por medidas de segurança, os membros deste coral não puderam estar presentes. Dessa forma, todos nós sabemos que estamos vivendo a nossa Semana Santa, mesmo com todos os limites existentes. E eu quero convidar a todos vocês para enxergarem o que nós ouvimos hoje no Evangelho e nas leituras, a partir de vários ângulos. E estes ângulos podem ajudar a fazer a nossa meditação dessa tarde e noite. Lendo a Paixão, nós podemos entendê-la pensando que é uma espécie de crônica policial. Tem de tudo: traição, a venda por um pouco de dinheiro de uma pessoa, acusações injustas, calúnias, tortura, crucifixão, zombarias. E a gente lê como sendo evangelho. Certamente, uma pessoa fora do nosso ambiente de fé pode pensar que estamos lendo uma página de jornal com a crônica policial. Talvez por estarmos muito acostumados com as coisas que acontecem na sociedade. Mas eu quero ir um pouco lá dentro das situações que nós vivemos na própria sociedade. Com toda certeza, tantos de nós estamos fazendo muitas perguntas. Até quando vai o sofrimento que estamos vivendo? Sofrimentos pessoais, os sofrimentos na saúde, a perda das pessoas queridas, ou parentes ou amigas nossas. Praticamente todo mundo tem alguma pessoa ligada na sua vida que partiu durante esse período dessa pandemia. Mas talvez a gente faça outras perguntas: até onde vai a criminalidade? Até onde vai a corrupção? Até onde vai a injustiça? Até onde vai a destruição das pessoas umas pelas outras? Até onde vai essa divisão escandalosa que existe no mundo, onde as pessoas querem se tornar inimigas umas das outras? Eu não sei se você, independente da idade que você tem, se você imaginou alguma vez em viver um tempo tão cheio de contradições como aquele que estamos vivendo. Certamente não. Alguns anos atrás, as circunstâncias eram outras. E os filhos do meu irmão eram crianças na época. Esse meu irmão me fez uma pergunta assim: será que eu vou passar a minha vida toda sem poder mostrar para os meus filhos uma sociedade mais digna, mais respeitosa? Essa pergunta pode ter passado pelo coração de muitas pessoas. E aí nós fazemos uma série de perguntas. Porque os valores parecem terem sido julgados debaixo do tapete ou julgados no lixo. A dignidade das pessoas, a verdade, parece que é uma guerra onde tudo acaba sendo destruído e tudo desmorona. E aí vem uma pergunta: por quê?
duas narrativas da paixão. Essa de hoje é um pouco diferente, mas duas narrativas da paixão mostram Jesus fazendo uma pergunta ao Pai: por que me abandonaste? E aqui nós podemos ver essa pergunta de Jesus de dois lados também. Nosso Senhor foi até o mais profundo, o mais duro, o mais árido da existência humana. Experimentou o abandono. E vamos ousar dizer, Ele tocou com a sua presença de amor até a rejeição de Deus, até o ateísmo. Ele foi até o mais profundo do abismo, não para deixar este abismo do jeito que ele é, mas, como a Escritura diz, para resgatar o escravo. Então, querido irmão, querida irmã, olhem bem para aquilo que lhes digo agora. Todas as realidades humanas que eu elenquei agora mesmo, seu pecado pessoal, as perseguições, as calúnias, as doenças, as mortes, a corrupção, a maldade, a divisão, essa terrível guerra de ideias, como transformamos as redes sociais numa espécie de campo de luta livre. Qualquer coisa que a pessoa fala se espalha pelo mundo inteiro, e acusações que são feitas de uma forma absurda. Eu quero dizer-lhes, em nome de Deus, Jesus hoje, no dia da sua paixão, vai lá dentro do mais profundo dessas realidades todas, para dizer-lhe e a dizer à humanidade: a nossa vida tem um sentido, nós não estamos julgados fora, Deus é que tem a última palavra da história. E é necessário, para fazer isso, ter um olhar de fé. Por isso que o Evangelho de São João, em outras partes, e nós ouvimos nesse período leituras que mostram isso, é preciso, quando o Filho do Homem é levantado, quando ouvimos, como ouvimos agora, olhar para Ele com um olhar de fé e dizer: eu creio, eu creio. Mas a nossa fé não é só no dia da ressurreição. É importante que eu tenha coragem de dizer, diante do corpo chagado do Senhor, diante das torturas que Ele sofreu, diante da acusação vergonhosa que foi feita contra Ele, é necessário que eu tenha coragem de dizer: eu creio, Ele é meu Deus. Segundo ponto de reflexão. Desta feita chamou-me a atenção de uma forma nova a expressão de Pôncio Pilatos. Vocês imaginem Jesus, já com as suas roupas de novo, com a coroa de espinhos na cabeça, o manto vermelho feito para ridicularizá-lo, apresentado diante do povo, e Pilatos diz: eis o homem, ecce homo, eis o homem. Eu vou me permitir, a partir dessa expressão de Pilatos,
olhar para mim e olhar para cada um de vocês e dizer: eis o homem. E aqui não é o gênero, é o ser humano. Eis o homem. É a natureza humana. E eu quero lhe dizer que não é possível enganar e dizer que, se você quer ser discípulo de Jesus, é necessário que você faça o que ele disse em outras vezes: tome a sua cruz para seguir. Interessante, nessa carta apostólica sobre São José, o Papa disse que São José foi o primeiro que colocou em prática esse seguir Jesus, porque foi a pessoa que ficou mais perto de Jesus. Na pobreza de Nazaré, na simplicidade. E aqueles que queriam ser seus discípulos, ele diz: é necessário tomar a sua cruz e vir atrás de mim, para seguir-me. Eu quero fazer um convite a você. Hoje, pelas orientações que a Santa Sé deu, não podemos fazer o beijo da cruz, mas nós vamos dizer: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E vamos fazer um momento de silêncio muito profundo diante da cruz de Jesus Cristo. E eu quero convidar você que está aqui ou está em casa me acompanhando, e as casas que tiverem um crucifixo, num lugar fácil que se possa tirar da parede ou tirar de cima de algum lugar, que o momento em que eu fizer essa manifestação da cruz, que vocês, olhando para a cruz, e aí sim em sua casa, se quiserem beijar a cruz, porque estão todos na mesma família, cada pessoa faça a sua escolha de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu possa dizer a vocês: eis o homem, eis o discípulo de Jesus, eis a discípula de Jesus. Por quê? É necessário passar pela cruz, e não vou enganá-los, para chegar ao domingo da ressurreição. É necessário passar pela Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, o mais importante não é a dor ou a morte. Na Sexta-feira Santa, o mais importante é o amor. E por isso o convite que lhes faço é um convite ao amor. É um convite a seguir Jesus Cristo por amor, ser discípulo dele e amar. Gosto sempre de lembrar da música do Padre Zezinho: amar como Jesus amou. Última visão que quero apresentar-lhes hoje. Quem estava ali aos pés da cruz? Madalena, Nossa Senhora, Maria de Cleofas, João. De Nossa Senhora se diz que ela foi mártir, não no sangue. Os santos explicam que Nossa Senhora participou da redenção com a oferta da sua vida. Talvez as coisas que lhes disse agora possam parecer desafiadoras e exigentes. No entanto, eu quero dizer-lhes que aos pés da cruz estava Maria, aquela que em primeiro lugar diz: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aquela que nos mandou fazer tudo o que Jesus disse. E o discípulo, os discípulos representados ali, em nosso nome estava João,
o discípulo que se preze, se quer viver essas coisas desafiadoras que lhes apresentei agora, o discípulo tem que tomar Maria consigo. O texto latino é muito simpático. Ele tomou Maria in sua, entre as coisas que lhe pertencem. E São João Paulo II disse sabiamente: discípulo de Jesus que se preze, leva Maria consigo. E como Maria passa na frente, Nossa Senhora abraça, acolhe, protege, ajuda, intercede. Tanto que o Evangelho de São João diz que ela estava de pé aos pés da cruz. Não estava fazendo lamentações. De vez em quando se encontra por aí representações teatrais colocando a Virgem Maria aos gritos. O Evangelho não diz isso. Estava de pé, Stabat Mater. Stabat Mater estava de pé com a fé que professava, coerente com o segmento de Jesus, porque ela é a primeira discípula, ela é mãe. Eis o homem, você, homem, mulher, eis a realidade que nós meditamos hoje, quem sabe dolorosa, mas eis a esperança, porque a cruz plantada no Calvário, Ave crux spes única, salve cruz, única esperança. E tenhamos coragem de dizer, quando eu elevar a cruz diante de todos aqui, tenhamos coragem de, com a nossa palavra e a nossa vida, dizer, neste mundo, quem sabe incrédulo, neste mundo, a cruz de Cristo é a única esperança. É por isso que nosso Senhor trouxe você à celebração desta Sexta-feira Santa. O mundo, primeiro ponto da meditação, nossa realidade humana, eis o homem, e a companhia que nós recebemos para ajudar-nos a acreditar que a cruz é a única esperança e é o único caminho para a ressurreição. Eu quero ouvir o silêncio. Também você que está em casa, momento de meditação pessoal em silêncio.